Olá! Hoje vamos mergulhar num assunto essencial do processamento de sinais, os filtros digitais. Eles estão por toda parte, em muitas tecnologias que usamos todos os dias, e entender como funcionam é o nosso objetivo aqui. Bem, a nossa análise vai seguir uma linha bem lógica. Primeiro, a gente vai entender o que é um filtro e para que ele serve. Depois, vamos ver a principal forma de classificar esses filtros. Em seguida, faremos uma análise comparando os dois tipos mais comuns, o FIR e o WIRE. E para fechar, vamos explorar os diferentes tipos de resposta em frequência. Então, vamos começar pelo básico, certo? Afinal, o que é um filtro digital? E qual o papel dele no mundo do processamento de sinais? De forma bem direta, um filtro digital é um sistema que pode ser tanto um software quanto um hardware que pega um sinal, essa sequência de entrada que a gente chama de X de N, e aplica uma série de operações matemáticas nele. O resultado? Uma nova sequência, a saída Y de N, que tem as características que a gente queria modificar. E para que serve isso na prática? Bom, as aplicações são muitas. A mais clássica é tirar ruído, sabe? Limpar um áudio com chiado, por exemplo. Outra função bem comum é separar frequências, como um equalizador de som faz para a gente ajustar graves e agudos. E eles vão além, sendo usados até para modelar como sistemas complexos se comportam, o que ajuda muito em simulações. Certo. Agora que a gente já sabe o que é um filtro, vamos ver como eles são classificados. E o jeito principal de fazer isso é olhando como o filtro reage a um sinal bem específico, que a gente chama de impulso. É essa resposta que vai definir quase tudo sobre ele. É isso mesmo. A análise da resposta ao impulso é a chave de tudo. É o que nos permite separar os filtros em dois grandes grupos, e é a partir daí que a gente entende suas propriedades e onde cada um se encaixa melhor. O primeiro grupo é o dos filtros FIR, que significa resposta finita ao impulso. O nome já entrega o jogo, né? Quando um impulso entra nesse tipo de filtro, a saída dele vai a zero depois de um certo tempo. A memória que ele tem daquele impulso é limitada. O segundo grupo é o dos filtros IIR, de resposta infinita ao impulso. Aqui a história é outra. Diferente do FIR, a saída de um filtro IIR, pelo menos na teoria, nunca chega a zero de verdade. Ela vai diminuindo, mas nunca zera. Isso acontece por causa da estrutura interna dele, que vamos ver já já. Bom, agora chegou a hora de colocar esses dois tipos, FIR e IR, lado a lado. Vamos comparar a estrutura deles, as equações que os descrevem e as características que definem o comportamento de cada um. A diferença fundamental entre eles está numa palavrinha: feedback, ou realimentação. O filtro FIR é não recursivo. Isso quer dizer que a saída dele só depende dos valores que entraram. Já o filtro IR é recursivo. Ele usa não só as entradas, mas também os valores de saída anteriores para calcular a saída atual. Ele olha para trás, para o que ele mesmo já produziu. Olhando a equação de um filtro FIR, fica bem claro. A saída, o nosso YN, é basicamente uma soma de várias amostras da entrada, o XNK, cada uma com seu peso. Percebe que não tem nenhum Y do lado direito? Isso mostra que ele não tem feedback, que ele é não recursivo. Agora, olha a equação do IR. Além da parte parecida com o FIR, que depende das entradas, aparece um segundo somatório. E esse somatório depende das saídas anteriores, o YN-K. É esse termo que cria o feedback, a recursividade. E é por causa dele que a resposta ao impulso se torna, teoricamente, infinita. Essa tabela resume bem a briga. Os filtros FIR são um porto seguro, sempre estáveis. E eles podem ter fase linear, o que é ótimo, porque não distorce a forma do sinal. Já os filtros IR são os campeões de eficiência. Eles precisam de menos complexidade, uma ordem menor, para fazer o mesmo trabalho de filtragem. Só que essa eficiência tem um preço. Eles podem se tornar instáveis se não forem bem projetados, e a fase deles não é linear, o que pode distorcer o sinal. Ok, já vimos a classificação por resposta ao impulso. Mas tem outro jeito muito comum de categorizar os filtros, pela sua resposta em frequência. Ou seja, pelo que eles fazem com os graves, médios e agudos de um sinal. Basicamente, são 4 tipos principais. O passa-baixa, como o nome diz, deixa as frequências baixas passarem e bloqueia as altas. O passa-alta faz o contrário. O passa-faixa abre uma janela e só deixa passar uma faixa específica de frequências. E o rejeita-faixa, que também é chamado de notch, faz o oposto. Ele é feito para eliminar uma frequência bem específica, como aquele zumbido de 60 Hz da rede elétrica. Agora, quando a gente olha o gráfico de um filtro real, como sabemos se ele é bom? Existem duas características visuais que nos ajudam a avaliar a performance dele.
A primeira é o ripple, ou ondulação. São aquelas pequenas variações na parte do gráfico que deveria ser reta. Quanto menor o ripple, melhor. A segunda é a banda de transição. É a rampa entre a área que o filtro deixa passar e a área que ele corta. Quanto mais estreita e íngreme for essa rampa, mais seletivo e preciso é o filtro. Essa frase resume perfeitamente a ideia. O filtro dos sonhos seria como um muro de tijolos. Ele cortaria a frequência de forma instantânea. Mas na prática, isso não existe. O que temos é uma inclinação. O grande desafio no projeto de um filtro é fazer essa inclinação ser a mais íngreme possível, o que geralmente significa um filtro mais complexo. Para a gente terminar, fica uma provocação. Pensa em duas situações. Um sistema de som de altíssima qualidade, onde qualquer distorção no áudio é inaceitável, e um marca-passo, onde a estabilidade é uma questão de vida ou morte. Qual tipo de filtro seria a melhor escolha para cada um? A eficiência do IR ou a estabilidade garantida do FIR? A resposta mostra como essas escolhas técnicas têm consequências bem reais.